Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast aqui no Profissão Sem Filtro. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo França, tá? Eu vou ser o host aqui do canal. E hoje, não menos importante, a gente vai estar conversando aqui com uma convidada mais que especial, né? Que é a Ana. Ô Ana, me diz o seu nome, sua profissão, manda um abraço pra galera aí. Se apresente, por favor. Olá, meu nome é Ana Jéssica Rocha e trabalho como doula. Tem um tempinho, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Gente, para quem não sabe, a Ana é doula, tá? E doula é uma profissão muito importante, né? Principalmente para quem já foi papai e mamãe, sabe o que eu tô falando, tá? E para quem não me conhece, assim, né? No pessoal, eu tenho 2 filhos, né? Um casalzinho aí. E depois eu vou falar mais sobre isso. Mas hoje o foco, a nossa estrela vai ser a Ana. Então, ela vai explicar um pouco mais sobre o trabalho dela, tá? Os desafios e coisas que ninguém conta, nem fora dos bastidores, nem dentro, nem em faculdade, nem em nada. A gente vai perguntar a ela várias coisas que vocês querem saber e que eu tenho certeza que vai ser produtivo para vocês. Então, primeira perguntinha. Quem que é a Ana? Agora fala você, né, na sua vida pessoal. Quem que é você? Nossa, pergunta difícil. Bom, né? Eu sou mãe. Hoje em dia tenho 3 filhos, né? O terceiro tá aqui a caminho, que é o Levi. Ah, que lindo. E tenho a Ágata, que é a primeira, tá com 5 aninhos, e a Esté, que tá com 4 aninhos. Uma foi bem atrás da outra, assim. E agora a gente deu um espacinho, né? Chegou o Levi. Sou casada com o Daniel, a gente já tem um tempinho junto aí também, 13 anos de casado. Não virei doula de cara. Quando eu comecei minha jornada, assim, de jornada profissional, né? Eu fui, na verdade, foi para outro lado. Eu sou da área de exatas. Olha me formei como engenheira. Que legal, mentira! Gente, foi super espontâneo isso agora, foi muito legal. Mas peraí, então tá, como engenheira, né? Mas aí, engenheira de quê? De controle e automação. Controle e automação. Trabalhei um pouquinho na área. Nossa, fiz a faculdade, tudo certinho, né? Trabalhei. E aí foi quando a Ágata veio, né? Que é a minha primeira filha. Que aí eu comecei a apaixonar por esse mundo de doulagem, de parto, né? Na verdade, eu acho que como muitas pessoas, provavelmente muitas pessoas aqui também nem sabem o que é doula. Eu também não sabia o que era doula. E fui aprendendo, né? A partir do estudo ali, de direcionamento de amigas. Gostei demais da área. Eu já tinha a pretensão de dar uma pausa no trabalho para cuidar dos meus filhos, que eu tivesse. Só pra gente entender, pessoal também de casa entender, né? Assim, com qual idade que isso aconteceu, assim, mais ou menos, a transição? Você tinha muito tempo de profissão de engenharia? Foi no início? Foi bem dizer no início, né? Eu tinha 4 anos de trabalho. Ah, não, mas uma bagagem boa, Já tava, muita assim, conta. Começando a alavancar, né? Na indústria, legal. Tava trabalhando bem já, assim, já tinha um cargo de confiança. Sim. E só que, assim, a gente sabe também como mulher que o tempo não espera. Então, eu tinha um prazo ali, né, para poder começar a ter os meus filhos, que eu tinha esse sonho de ser mãe. Então, eu decidi dar essa pausa, meu marido concordou, né, tudo a gente sempre conversou muito, e foi nesse momento aí que acabou que eu me tornei doula, né, que eu falo que a doulagem me encontrou. Não foi nem que eu tava procurando, não. Entendi. Isso foi durante essa gestação mesmo? Um pouco antes, depois? Porque você viu aquele carinho de ser acolhida, né? E a sua doula também, ela foi uma inspiração muito grande, né? Foi. E, na verdade, assim, eu não tive doula presencial no dia do parto. Por quê? Entendi. Porque eu engravidei na pandemia. E aí, a pandemia foi aquele momento louco para todo mundo. Sim. E para quem tava grávida, eu morava na época em João Pessoa, que eu trabalhava lá. Então, a minha intenção, os meus planos era terminar a gestação trabalhando e depois pausar. Só que a pandemia mudou a vida de todo mundo. A pandemia, gente, foi loucura, né? Isso... Foi. E aí, acabou que quando... eu me vi lá em João Pessoa, de férias forçadas, a gente veio pra cá, porque a nossa família é toda de Belo Horizonte. Nesse momento, uma amiga começou a me direcionar, falar, não, você tem que estudar um pouquinho, né, sobre parto, foi me mostrando. Ela tinha acabado de fazer o curso de doula também, porque ela estava grávida.
E a história é longa, né? Mas resumindo, foi muito assim, de pouquinho em pouquinho, né? Agora, trabalhar mesmo, eu comecei foi depois da segunda filha. Esse primeiro momento foi mais um conhecimento. Um conhecimento que aí depois que eu tive a Ágata, aí eu falei, não, gente, toda mulher tem que realmente entender sobre isso. Você pegou um gancho muito legal, que é exatamente o que a gente queria entrar agora, sobre a profissão, sabe? Porque assim, o que faz uma doula? Explica pra galera, porque quem não sabe, né, gente, é uma profissão de extrema importância, mas muita gente não tem esse conhecimento. O que a doula faz, né, quando ela chega e acompanha aquela família no momento mais importante, especial da vida, né, que tá gerando ali um ser humaninho, já tá gerado, né, um RN ali, um recém-nascido, que tá para nascer. Mas explica pra gente, para as pessoas que não sabem o que significa, como que acontece o seu trabalho na prática. Eu até brinco, né, que teve uma vez que eu vi um vídeo de um pai, ele falando assim, o que é doula, né? Onde vivem? O que comem? O que fazem? E eu ri muito, porque realmente a sensação é essa, né? De que muitas pessoas não conhecem, assim como eu não conhecia. E o papel da doula, assim, é muito amplo. A gente fala que no significado da palavra, a doula é a mulher que serve. Show. Então, neste momento ali da gestação, não tem muito, assim, um papel que a gente exerce. Isso depende muito da necessidade de cada família. E isso é muito especial, né? É lógico que todas as mulheres estão buscando ali, no momento da gestação, segurança, amparo, perder um pouco do medo, né? Porque vem muito medo, você como pai, você sabe, Nossa, né? Nossa, gente, assim, pai de primeira viagem vai me entender. A gente é horrível, assim, sabe? A gente não sabe nada, a gente fica desesperado na hora do parto. E o serviço da doula vem exatamente para confortar toda a família, gerar uma energia muito boa, positiva. E, cara, a doula pra gente foi de extrema importância, porque auxiliou exatamente em tudo, em manobras, em relaxamentos, em dicas importantes, né? Principalmente pra gente que era de primeira viagem, foram dicas de extrema importância. E isso você tá falando somente no momento do parto. No momento do parto, né? Isso fala sobre o preparatório pra gente. O meu caso, né, a forma que eu escolhi de trabalhar, igual eu falei, tem várias formas, cada doula trabalha de um jeito. Tem essas que atende somente na maternidade, então acaba que o próprio hospital ele vai fornecer esse serviço para as gestantes que estão ali para ganhar o bebê. Então, naquele determinado plantão, tem uma doula disponível e ela vai atender todas as gestantes. Essa é uma forma de trabalho. Então, não tem vínculo, né? Mas uma pergunta, a gente pode levar uma doula particular, no caso? Poxa, não, eu tenho minha doula, eu quero que ela acompanhe também. Se ela puder e quiser, ela pode acontecer isso? Pode, que aí é o meu caso. Eu prefiro acompanhar a família. Entendi. Então, a família entra em contato comigo ainda durante a gestação. Legal. Ontem mesmo uma mandou um positivo pra mim, é o segundo bebezinho dela, acompanhei no primeiro. O primeiro ela me contou antes do marido dela. Antes do marido? Antes do marido. Eita! Espero que ele não esteja escutando. Aí, maridão, ó, desculpa aí, hein? Nem sei se pode falar, mas... Foi antes do marido dela, ela me contou. Tanta confiança, assim, né? Sim, porque ela sabia da importância, né, desse acompanhamento. Então, ela já queria saber como que era o acompanhamento, como é que funcionava. E agora, novamente, segundo bebezinho, contou pro marido, os dois me mandaram mensagem: Ana, você tem que estar lá. Legal. E aí, o acompanhamento é durante a gestação todo mesmo. A gente faz reuniões online, a gente, dependendo, igual como eu falei, muito de cada família, né? Dependendo, a gente marca encontro presencial e a gente conversa sobre tudo relacionado à gestação, relacionado ao parto, porque, como você falou, no momento do parto ali, às vezes dá um pânico, dá um desespero. Meu Deus. Então, a gente já prevê tudo isso durante a gestação. A gente já se prepara. Então, no momento da gestação, a gente está nesse acompanhamento. No parto, também participo, fazendo todo esse trabalho que você falou, né? De técnicas de relaxamento, trazer o pai para perto, né? Meu Deus, o pai fica tudo tremendo, né? Isso. Eu até brinco que também, né? Quando eu chego, parece que o pai dá aquele sorrisão, assim. É um alívio. Nossa, graças a Deus, minha salvação chegou ali. Exatamente. Eu acho mais do que a mulher, é o marido que fala assim, meu Deus, alguém que sabe o que está fazendo chegou. E aí, o acompanhamento vai terminar no pós-parto.
Que aí eu consigo também ir na casa dessa família, olhar como é que tá a amamentação. Entendi. E continuar esse acompanhamento, né? De forma presencial e online. Então, a gente fala que é um trabalho que ele é gestacional e puerperal. Então, pega esse trecho todinho da vida da família. Abrange muita coisa boa, né? Porque, para quem não sabe, tem vários problemas que pode acontecer durante um parto se a gente não tiver o acompanhamento ideal, né? Exatamente. E a criança, até os 3 aninhos, se eu não me engano, é um rolê para sobreviver, né? Porque vem muita coisa, bronquiolite, muita coisa. Eles tentam, legal, entre aspas, eles tentam morrer e a gente tenta salvá-los. Mas conta aqui, qual que é o maior desafio que você já teve, assim, na sua profissão? O que você acha que é um dos maiores desafios para a profissão nesse momento? Você acha que é os pais terem resistência, a mãe ser mais adepta com vocês, o pai não, ou já teve alguma coisa, uma situação chata? Já teve, assim, várias situações um pouquinho complicadas. Vou falar, assim, daqui, quando você disse, né, uma situação difícil que me veio à mente foi um luto. Eu acompanhei uma família que teve uma perda. Gente, isso é... E foi uma perda, assim, já tava tudo pronto, nenenzinho, quando ele tá pra nascer, né, ali é 38 semanas, 40, e o nenenzinho já tava nessa fase, então a gente já tava na expectativa do nascimento, e teve a notícia, né, de que o bebê veio a óbito dentro da barriga, né, então teve um óbito fetal. E aí foi pra mim muito difícil, porque por mais que no curso eu fiz um curso para poder doular, a gente tem aula sobre luto perinatal, mas é um ser humano, né, que tá aqui, cara. Legal. Viver isso não foi nada agradável, né? Assim, a família com certeza foi muito difícil para eles, mas para mim também, como eu te falei que eu acompanho a família durante a gestação inteirinha, a gente sonha junto, né? Sim. Não tem como. Sim. A gente vive junto. Tudo que tá acontecendo ali, a gente sabe dos planos. Era um bebê muito esperado, né? A mãe sempre falava que era uma promessa e acabou que pena, né? Teve esse desfecho. Então isso foi muito difícil e eu precisei de apoio de outras doulas também para poder estar passando. Cara, eu fico até sem palavras, assim, porque eu como pai, né, a gente tem uma sensibilidade diferente. Quando a gente vira pai, mãe, a gente vive um mundo diferente. E a gente amadurece as ideias, né? A gente tem um amor que nunca soubemos que teríamos, né? E é isso. Fiquei sem palavras agora, de verdade. Mas os sentimentos para a família, para todos, né? Gente, agora a gente vai entrar num quadro aqui de mitos e verdades, tá? Onde vai ter algumas perguntas chaves para a gente descobrir algumas coisas bem interessantes. Uma pergunta que o pessoal estava me pedindo muito para te fazer é se a doula é só para parto normal ou pode ser para outros tipos de parto também? Essa pergunta é complicada até para a doula, para te falar a verdade. Porque, assim, a gente respeita muito a família, né? O que a família quer. Quem contrata uma doula, a gente já supõe que essa família ela tem a intenção do parto normal. É verdade. Então, se você quer ter uma vivência ali, quer se preparar para a chegada do bebê da forma mais natural, da forma mais, assim, no meu ponto de vista, o mais perfeito possível, assim, a melhor forma possível, sim, a gente vai se preparar. Então, a doula, geralmente, ela entra nesse pacote da preparação. Porque você tá querendo vivenciar o máximo, né? Então, assim, quer dizer, então, que se virar a cesárea, eu não acompanho? Não, eu acompanho. E isso, a gente tem, hoje em dia, a lei da doula tá no processo, né? Virou lei federal agora, regularizou a profissão. Foi esse ano. Foi esse ano, olha? Esse ano, recente, tem pouquinhos meses. Sensacional, gente. E antes disso, era muito assim, a maternidade decidia se a doula acessava ou não o hospital, né? Sim. E aí, no parto, aqui na região que a gente mora, a gente tem todas as maternidades liberando a entrada da doula para acompanhamento do parto, mas para a cesárea depende ainda do plantão. Então, se a gente vai no plantão e a equipe que está lá
ela não libera a nossa entrada, não tem o que a gente fazer. E a gente explica isso para a família. É muito ruim. É muito ruim. Porque, querendo ou não, a gente tá ali como uma pessoa que traz segurança, traz confiança. Porque muita gente pensa, até os profissionais, os outros profissionais, assim, enfermeiro, médico, às vezes pensam, mas o que a doula vai fazer na cesárea? Eu vejo que traz tanta tranquilidade, né, pro pai, pra mãe, não é só pra mãe, pro pai também. Às vezes o pai vai acompanhar o bebezinho e a mãe fica ali sozinha sem entender o que tá acontecendo. Então, a gente, né, como doula, tem esse papel de trazer esse conforto ali. Não vai ter exercícios, obviamente, não vai ter nada disso. Mas a gente traz o conforto mesmo, a segurança, a tranquilidade. É isso aí que faz total diferença, até mesmo pro processo correr bem. Porque se a mãe tá tranquila, o pai tá tranquilo, tudo flui melhor. É verdade. A gente até, assim, durante esse processo que eu te falei, durante a gestação, a gente sempre trabalha muito a mente para poder trazer tanto para a mãe quanto para o pai, que o parto ele é muito, primeiro aqui, ó, ele começa aqui, na cabeça. Começa na cabeça, né, gente? Se não for a mãe confiando que tudo vai dar certo, o pai também ali, os dois, né, no mesmo passo, os dois caminhando juntos, fica um pouquinho complicado. É verdade. Isso que você falou é muito importante, né? E aí fica a nossa dica, né? O nosso apelo emocional para a equipe que tiver. Eu sei que a equipe médica, tanto os profissionais no geral, eu sei que cada caso é um caso, às vezes a pessoa também está num quadro mais grave, aí, né, para não atrapalhar a equipe, talvez eles peçam, né? Mas, poxa, sensacional se todos, né, puderem liberar aí, porque gera confiança, empatia e aquele aconchego, né, aquele conforto, aquele carinho. Você já faz o acompanhamento antes, né? Então já tem todo esse histórico da família, já sabe o que se trata e pode ajudar muito na hora do parto. Inclusive para o neném também, né? Acredito que faz uma diferença sensacional, né? Faz, porque quando a gente trabalha assim, antes, né? O que vai acontecer, então acaba que a gente também sabe os nossos direitos. Sim. E os direitos nossos como pais ali, a mulher, né? Como ela que está parindo, né, tá passando pelo processo, ela sabe os direitos dela e também com esse neném, porque a gente tem protocolos a serem seguidos e às vezes a gente pensa que todas as maternidades seguem os protocolos de exigência do Ministério da Saúde ou da Organização Mundial da Saúde, e na prática não é bem assim. A gente vê que depende um pouco, assim, né, do profissional que está ali disponível, a visão da maternidade. Então, quando o nenenzinho, ele recebe tudo do melhor, né, de acordo com o que a gente tem de protocolo, que é direcionado pelos estudos científicos. Então, a gente sabe, um exemplo, né, que o neném nasce, independente se for cesárea ou parto normal, o melhor lugar para ele ir é o colo da mãe. E normalmente a gente vê, né, em filme, o nenenzinho, ele é separado da mãe. Ele vai pra incubadora, né? Ou vai para um berçário, já toma um banho, já pesa. E o certo, né, o que a gente tem de estudos mostram que esse nenenzinho tem que ficar pelo menos 1 hora com a mãe. A famosa hora ouro, né? A famosa hora ouro, isso essa mesmo. Essa hora ouro, para quem não sabe, eu tive essa oportunidade, né, de aprender também na prática, mas a hora ouro, gente, é para aqueles pais, né, para os pais ficarem com a criança durante 1 hora, sem ninguém interromper. E aí o bebezinho fica ali em contato com a mãe, é um momento muito emocionante, né, onde a gente descobre ali nosso filho, né, a gente vê ele pela primeira vez, fica com aquele momento. E ele também, né? E ele também, nosso cheirinho, nossa conversa. Porque, querendo ou não, do ambiente inteirinho ali, quem que esse neném conhece? É a mãe. E é verdade, assim, que desde a barriga, a gestação, a criança já tá escutando, né? Já tá familiarizando ali com quem tá no ambiente externo, né? Verdade. Isso é verdade. Mitos e verdades, é verdade. É verdade. E é muito bonitinho, porque quando o neném, ele vai pro colo da mãe, né? E a mãe começa a conversar, e o pai também, até um incentivo, viu, gente? Pros pais conversar bastante com os bebezinhos na barriga. Porque eles reconhecem a voz. Eles reconhecem. Então, quando o pai fala, a mãe fala, aí ele já vira a cabecinha para poder tentar notar, já abre o olho. Tranquiliza. Não são nenéns que choram muito, né? Assim, geralmente
Se ele tá num ambiente que ele não tá confortável, ele vai chorar muito. Agora, se ele tá no colo da mãe, né, tá aqui no peitinho da mãe, escutando o coração que ele escutou 9 meses, então ele já sabe, esse lugar eu conheço, né, eu não conheço mais ninguém aqui, mas esse lugar aqui pra mim é um lugar que eu confio, então é um bebê que vai ficar muito tranquilo. Então essa hora de ouro tem muitas outras coisas, né, mas ela é muito importante também por causa disso. Show de bola. Ó, e a última pergunta aqui sobre mitos e verdades é se toda gestante deveria ter uma doula. Aí você tá perguntando. Gente, pelo amor de Deus, né? Uma resposta com certeza afirmativa. Obviamente, isso deveria ser lei, né? E assim, é importante a gente estar quebrando esses tabus aqui, gente, porque tem várias profissões magníficas, né, que não são tão conversadas, aprimoradas. A lei... olha só, a gente está em 2026, né? Então a lei está saindo somente esse ano. Quantos anos existe a profissão? É desde os ancestrais que eu estava olhando, né? Sim. E é um estudo maravilhoso, né? Que junta... Se olhar, as doulas, elas existem desde os médicos. Desde a medicina. Na verdade, antes dos médicos. Foi um pouco antes, né? Porque as mulheres sempre apoiaram as mulheres. Então, quando a gente fala que a doula é aquela que serve, é aquela que está ali apoiando. Então, se a gente pensa assim, no ambiente de hospital, aqui no Brasil mesmo, foi mais ou menos em 1970 que teve mais partos hospitalares do que domiciliares. Então, os partos em casa eram com as parteiras. E aí, doula não é parteira, tá, gente? Tem isso também. Comente diferente. mais sobre isso. Isso gera uma dúvida nas pessoas, né? Doula é parteira? Não, gente. Doula não é parteira. Explica a gente não faz parto. A gente até tem um dizer assim, né? Quem faz parto é a mulher. A mulher, ela que vai, né, fazer o processo todo. A gente tá ali para poder amparar. A parteira, naquela época, né, hoje em dia também tem vários locais que ainda existem as parteiras, elas trabalham e elas recebem o nenenzinho, elas fazem esses primeiros cuidados, ela tem esse olhar técnico. Agora, a gente, como dolo, nosso olhar é para a mãe. Então, a gente, sim, obviamente, a gente vai ter um cuidado com o bebê ali, mas a gente trabalha muito, assim, olhando para a mãe no amparo físico, se precisar de uma massagem, uma mudança de posição, algum exercício específico para ajudar esse bebezinho a posicionar melhor. A gente também tem técnicas para poder fazer isso de forma menos invasiva. Não fazemos exame de toque, né? Então, a gente importante. Não faz, porque tem gente que confunde, né? O trabalho da parteira, da enfermeira obstétrica e da doula. Enfermeira, obstétrica e parteira é essa parte técnica, escutar coraçãozinho, fazer um exame de toque para ver dilatação, por exemplo, aplicar um medicamento. E a gente não, a gente trabalha nesse amparo ali físico, emocional, um pouquinho psicológico, né? A gente não é psicólogo, mas a gente entende mais o caso da família pelo fato de estar acompanhando. Então, cada um faz a sua parte. Então, a gente consegue fazer essa ponte também, de fazer a gestante entender o processo, facilitar até o trabalho dos outros profissionais. Sim. Da enfermeira ou da parteira. É um complemento, um conjunto, né, para dar tudo certo. Isso Legal. mesmo. Ó, uma pergunta também muito importante aqui, ó. Qual que foi o parto mais emocionante que você já fez, assim? Eu sei que tem várias histórias legais, mas um que ficou marcado aí, compartilha essa história pra gente. Ai, eu fiquei pensando, né, sobre isso, né, sobre os partos que eu já acompanhei. Cada um tem uma história única. É uma história única. Legal. E eu lembro, assim, de todos, porque realmente a gente se envolve muito, né? Mas eu posso dizer, assim, que o que me marcou muito foi de uma amiga minha, amiga mesmo, que a gente se aproximou, foi na gestação dela. Eu já tinha tido... Eu tava nessa fase que eu te falei, que eu ainda não sabia se eu era doula, mas eu tava falando de parto pra todo mundo. Então, eu tava com a minha bebê novinha, e ela teve a primeira experiência dela. Então, ainda não era doula, mas eu conversava muito com ela, e ela não teve uma assistência boa. A assistência dela foi muito ruim. E aí, assim, tem um termo, né, que é bem conhecido hoje em dia, que é violência obstétrica.
Então, ela sofreu muitas violências obstétricas. Aquilo que ela pensava que ela queria para o parto dela, que ela sonhava, nada foi do jeito que ela pensou. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva, porque eu acompanhei ela, né, durante a gestação, como amiga, mas, assim, tentando direcionar. E acabou que a maternidade que ela foi, ela não foi acolhida. Ok, aconteceu. E o tempo passou, eu me tornei doula, ela teve o segundo bebê, né? Ela engravidou novamente. E aí eu pude ser a doula dela. E aí eu fui a doula dela, a gente trabalhou muito na gestação, os medos que ela tinha relacionado até esse primeiro trauma, porque às vezes a gente vê muito isso. Completamente diferente a segunda, né? Foi. Bem melhor. E eu chorei igual, assim, o pai, igual a mãe, quando o neném nasceu, porque eu acompanhei, assim, de perto, né? Então, teve essa questão, assim, da gente ter essa proximidade, e ela conseguiu ter o parto dela da forma que ela sonhou. E aí, pra mim, foi maravilhoso, né? Um milagre, porque é uma pessoa vida, próxima. Né? Porque a gente sabe, assim, que pode ser da forma mais gentil possível, né? Sim. E quando a gente vê acontecendo ao contrário, é muito ruim. Agora conta pra gente, assim, uma situação inesperada, porque a gente sabe que tem várias, né? Mas uma situação que aconteceu também, que vocês não estavam, né, prevendo, mas que foi algo meio que inusitado, mas que no final foi um bom desfecho, talvez? Conta aí. Teve alguma situação assim? Tem, claro. Conta pra gente. Teve uma gestante também que eu tava acompanhando ela, e ela sempre falava assim, Ana, meu parto vai ser rápido. E eu tô em oração, meu parto vai ser rápido. Aí eu amei, né? A gente sabe que cada parto é de um jeito, então a gente... Eu até incentivo mesmo, né, as gestantes a falar, não, fala, profetiza, né, a palavra da gente tem poder, então fala mesmo aquilo que você quer, tenta colocar pra fora, né, o que você imagina sobre o seu parto. E ela falava, não, já conversei com Deus, meu parto vai ser rápido, vai ser muito lindo. E ok, né, chegou o dia, e aí ela começou a ter as contrações, e ela estava na casa de uma outra pessoa, não era a casa dela, e eu não estava conseguindo conversar com ela, porque nesse primeiro momento, até que tudo se estabeleça e a gente tenha certeza que é um parto, e não é um falso trabalho de parto, eu vou acompanhando online. E ela sumia, e eu não tinha notícia, e aí eu tava assim, meu Deus, e agora? Eu não sei nem onde ela tá, porque não era a casa dela, não conheço, não sei como tá o processo. Enfim, passou um pouquinho de tempo. Quem me manda mensagem, não. Quem me faz uma chamada de vídeo é a cunhada dela, mostrando o nenenzinho já querendo nascer. E aí eu entrei em pânico. Já estava ali acontecendo. Já, ela olhou assim, eu lembro até hoje, assim, do vídeo, né? Ela com o olho assim, Ana, tem alguma coisa aqui. Me mostrou, eu falei assim, gente, então vamos mudar a rota, porque ela queria ir para um hospital um pouco mais longe. Vamos para o mais próximo possível, porque esse nenenzinho tá nascendo. Já estava em trabalho de parto ali. Já tava no expulsivo, né? Que é o momento do neném nascer mesmo. Então, aí foi correria. Eu cheguei lá atrasada, assim, né? Porque o nenenzinho não espera ninguém, né? Mas deu tempo de chegar no hospital? Ela sim. Ela conseguiu chegar. Quando ela chegou na recepção, o pessoal já mandou ela rapidinho pra dentro, já fez a internação, o nenenzinho nasceu muito rápido, eu cheguei, acho que uns 5 minutinhos depois, e aí foi, assim, surpreendente, né, porque eu falei, você falava mesmo, né, que ia ser um parto rápido, eu falei que ia ser um parto rápido. Não deu tempo nem de chegar no hospital, gente, e foi bem rápido, né. Foi. E, você entrou num assunto também que é bem interessante, até fora do roteiro, a gente não gosta muito de seguir o roteiro, que é sem filtro, tá? Então a ideia é essa, naturalidade, né, e verdade. Mas outra pergunta interessante, normalmente os partos, né, o pessoal deve estar com essa dúvida também, se surgir, normalmente os partos eles variam assim, quanto tempo para acontecer o parto em si? Porque eu sei que tem o momento das contrações, né, que acontece ali, tem alguns partos que são até induzidos, né, e tem tipos de partos também. Então, se você quiser também falar sobre isso, fica à vontade. Quando a gente fala assim de tempo para parto,
é até complicado dar essa expectativa para gestante, né? Eu sempre falo assim que a gente tem que ir com o coração aberto para ser o tempo do bebê. Porque não é só a vontade da mãe, é o bebê que escolhe. É o final, bebê né? que escolhe. Se ele às vezes está bem posicionado Legal. ou não. Então isso tudo varia muito. O emocional da mulher, acredite ou não, mas o emocional da mulher manda mais do que qualquer coisa. Isso eu vejo assim sempre. Quando a mulher ela tá mais focada, ela tá mais entregue, o parto costuma fluir um pouco mais fácil. Aí fica não a quer dica dizer para vocês aí, né? Vão ser mamães. Legal. Exatamente. Quando a gente tá com muito medo, assim, né, do processo, medo do... Cada mulher tem o seu medo, né? E é normal, né? Mas fica mais intenso, questão hormonal e tudo. Isso. Né? Então, às vezes, tá com muito medo ali. E o parto, ele é muito fisiológico. Então, a gente tem os hormônios agindo ali. Para o parto agir, a gente precisa de um hormônio que a gente chama de ocitocina, né? E ocitocina é um hormônio bem... É do relaxamento, é do amor, é da tranquilidade. E, às vezes, a mulher ela não vai para o parto com esse sentimento. Tá tensionada, ela vai né? tensa, com pavor, e aí libera outros hormônios que são contrários ao parto, que aí é o cortisol, a adrenalina, né? Que a gente fala muito sobre isso durante a gestação, justamente para trabalhar esse emocional. Fora isso, como eu falei, tem a questão do bebê, posicionamento e tudo mais. Mas, em média, primeiro bebê é de 8 a 12 horas de contração. 8 a 12 horas. Não é pouquinho não, Uau. Né? Tá vendo? Assusta algumas mulheres. Meu Deus. Não quer dizer que todos vão ser, né? Os meus partos foram. E qual que foi o mais rápido que você já teve e o mais duradouro? Foi 12 horas mesmo? Mais longo? Foi mais de 12. Foi mais de 12? Foi mais de 12. Que era um bebezinho que tava... Ele entrou, assim, no canal, né? Pra poder descer mal posicionado. Então, foi muito devagarzinho, muito devagar. Então, foi um trabalho, assim, que exige muito da gente como doula, né? Assim, que esse trabalho emocional da mulher não desistir mesmo. Porque tá na reta final... É muito mais perigoso eu tentar, por exemplo, fazer uma cesárea para um bebê que já tá ali para nascer, só que ela tem que continuar focada, ela tem que continuar acreditando, né? Que vai dar certo. E o mais rápido, assim? O mais rápido foi esse que eu te falei. Foi esse que nem deu tempo de chegar. Não, quando eu assim, sabe, as informações chegaram, já tava nascendo, e aí porque é imprevisível. Não dá pra gente falar que vai ser assim, né? O parto vai ser assim e pronto, não tem como. A gente, até eu mesma, assim, às vezes eu saio de casa e falo, nossa, esse parto vai ser mais rápido. E aí... Chega demora. Fico lá mais de 24 horas. E aí o outro que eu penso, não, acho que vai demorar um pouquinho. Chega lá é rápido. Então é muito assim, a gente não consegue prever mesmo. Entendi. Agora vamos fazer uma pergunta o seguinte, ó. Suponhamos que a pessoa está assistindo esse vídeo agora, está adorando, inclusive, né, suas orientações, suas dicas, suas experiências. E falou assim, poxa, eu quero me tornar, né, uma doula. O que o mercado exige para se tornar uma doula? Tem que ter algum curso profissionalizante, algum curso técnico? Como é que funciona? Hoje em dia, com a regulamentação da profissão, eu creio que vai ter mudanças. Mas a gente, para mim, eu acho um pouco ruim o fato de não ser regulamentado, porque aí você tem diversos profissionais que oferecem cursos. Porque a gente não precisa fazer uma faculdade, a gente não precisa fazer um técnico. O meu curso mesmo, ele durou 3 meses. E a gente tinha aula, assim... praticamente todos os dias da semana, e a gente conversava com vários profissionais que também são a favor, né, do parto humanizado, parto normal, mas tem mulheres que fazem curso de 2 dias. Olha só, para poder virar doula. E aí, quando você vai ver a bagagem que eu tenho do meu curso, quando eu terminei, né, 3 meses de curso, e é uma pessoa que faz só um final de semana, é diferente. Então, a gente vê que isso ainda não tá muito legal, né, mas eu creio agora, com essa regulamentação,
Que vai ter uma equalização aí. Que vai ser melhor. Porque realmente, para ser doula, como a gente não tem responsabilidade técnica, como eu disse, né? A gente não faz exame de toque, não aplica medicamento, a gente não faz nada dessas partes que são mais focadas para os profissionais específicos, né? Uhum. Então, é tranquilo, a gente não tem essa responsabilidade em cima de nós, mas mesmo assim, o conhecimento faz total diferença no atendimento. Então, a gente vê que tem curso de vários jeitos. O que eu dou de dica, assim, para quem quer virar doula, né, é procurar um curso que vai ser aquele diferencial mesmo, para você se tornar um profissional completo, para chegar mesmo no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, já tendo uma bagagem grande para oferecer para seus clientes, né? Porque realmente, assim, é a prática que vai trazer o dia a dia ali, que vai trazer para a gente o melhoramento, o aperfeiçoamento. Uhum. Mas se você já sai do seu curso sabendo, né, o que você vai encontrar, já é muito mais fácil. Sim. Já teve situações, por exemplo, de eu acompanhar a gestante que o pré-natal não estava legal. E se eu não tivesse visto isso no curso, de o que é uma pressão alta na gestação, que é muito perigoso. Muito perigoso, viu, né? gente? Diabetes gestacional, trombofilia, são algumas coisas que a gente estuda, assim, um pouquinho, não é que a gente está graduando, tem nada a ver, mas a gente tem que ter um conhecimento para poder ver um pouquinho os exames ali e falar assim, olha, vamos pedir uma segunda opinião? Não é que eu vou falar para ela, eu sou médica e eu vou... Não é isso. Eu vou falar com ela, olha, vamos pedir uma segunda opinião, vai no pronto atendimento para ver se é isso mesmo, porque eu tô achando que os seus exames não estão legais, né? O seu médico não falou nada, então vamos procurar, vamos tentar, assim, melhorar esse acompanhamento pré-natal, que é muito importante. Então, já aconteceu situações de a médica responsável, ela ignorar totalmente uma situação bem, assim, complicada da gestante, e se não fosse outros profissionais que ela, pela sugestão que eu dei, né, procurasse ali, eu acho que seria um desfecho não muito agradável no final. Então, a gente precisa procurar bons cursos mesmo. Se eu não acho que um curso de final de semana vai formar uma doula completa, vai te dar uma base, assim, bem básica mesmo. Mas... É bem complexo, né? Fala sério, gente. Um final é uma de semana, responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque a família confia muito na gente. Tem médico que não gosta de doula, porque a família confia tanto na gente que questiona o médico baseado naquilo que a gente está sugerindo. Então, é uma responsabilidade. Sim. E fica esse olhar também para a equipe médica aí, né, que não tem esse olhar, né, ver um pouco mais do seu lado, o lado de vocês, da profissão, né, esse olhar, esse carinho que vocês têm, esse amor, e além de todo o profissionalismo. Esse termo que você usou aí no final, como é que chama? Eu não lembrei. Você usou um termo técnico importante, eu queria saber um pouco mais sobre ele, acho que é uma patologia que você falou? Eu não lembro. A diabetes gestacional. É um termo, primo alguma coisa? Não lembro. Nossa. Tem editor. Confundiu todo mundo agora, né? Gente, dando seguimento aqui, agora um assunto também que é importante, que muita gente quer saber. Sobre gestantes com idade mais avançada. Isso se torna um desafio maior? Na prática, como que acontece? Já pegou experiência sobre isso? Já teve pacientes assim? Já tive, sim. Gestantes que... O primeiro bebê, né? E aí acabou demorando um pouquinho para acontecer esse sonho. E aí mais de 40 anos, né? A gestante tinha. E ela tinha muita vontade de ter o parto mais natural possível. Então, assim, a gente sabe que... a gente como doula, né? Não sei se você sabe, mas 35 anos a gente já considera gestação idosa. É mesmo? Não sabia desse termo, idosa, 35 anos, gente. 35 anos. Então... E ela tinha 40. Ela tinha 40. 40 e alguma coisa, assim, era um pouquinho mais. E aí, pelo fato de já ser uma gestação idosa, o acompanhamento já é de um pré-natal que a gente chama de alto risco. Não é que às vezes a gente vê a palavra alto risco e acha que, ai meu Deus, tem que ser cesárea, que aí tudo a gente já pensa assim, tem que ser cesárea. Mas não é um pré-natal que você acompanha mais de perto.
Entendi. Então, faz mais exames, você vai rastrear as doenças que têm mais probabilidade de acontecer. No caso de gestação de alto risco para a idade avançada, a gente tem, por exemplo, mais chance de diabetes gestacional, que é a glicemia elevar na gestação, né? Pressão alta, né? Que seria a hipertensão gestacional também. E aí, a gente conversa muito sobre isso na gestação, para ela ficar bem atenta aos sinais e, obviamente, o profissional ali, o médico obstetra também vai ficar trazendo para ela essas questões, né, pedindo os exames corretos e tudo mais. No final, ela conseguiu ter o parto dela. Deu tudo certo. Normal. Show. Foi super rápido também, não foi dos mais rápidos, mas foi super rápido também. O parto dela foi muito lindo. Ela, assim, tinha muito medo, muito mesmo. Ela, por mais que ela sabia que era o melhor, ela tinha muito medo. Isso acontece muito, né? Às vezes a mãe, ela sabe que é o melhor, o parto normal, mas mesmo assim tem muito medo. E aí acabou que ela conseguiu ter o parto normal dela, o neném nasceu tranquilinho. Show de bola. Eu sei que não é a maioria dos desfechos, mas muitos médicos falam para as mulheres, né? Assim, o fato de você ser uma mulher mais velha, ter uma idade mais avançada, e já determina que é uma cesárea. Infelizmente, mas não é, porque a gente pensa assim, o mais seguro é a cesárea, e na maioria dos casos não vai ser, porque se o parto normal ele é fisiológico, é algo que a gente não precisa fazer nada, é o corpo que faz. Uhum. Então, se você tiver um bom pré-natal, um bom acompanhamento, nada impede que esse neném venha nascer de parto normal. E é até melhor, porque você diminui chance de hemorragia pós-parto para a mãe, diminui desfecho negativo para esse bebê também. Sim. Então, é muito assim, às vezes, a visão do médico, né, do pré-natalista ali, que vai determinar isso. Mas se a mulher, ela quer, é totalmente cabível ter um parto normal com a idade mais avançada. Legal. E eu sou da ideia, gente, eu não sei se eu tô errado, né? Me corrijam aqui nos comentários, pode criticar se preciso, mas eu acredito que mesmo sendo um parto, uma cesárea, por exemplo, né? Onde tem que abrir ali a barriga, né? Acredito que a criança tem que entender que ela tá nascendo, né? Eu acredito nisso. Então, eu acho que tem que tentar o normal ali, só pro neném entender que ele tá saindo. Mas agora, o outro extremo, o outro oposto. Você já pegou pessoas que são extremamente jovens, adolescentes ali, com gestação, ou até mesmo adolescentes que pensaram em abortar um bebê? Como é que funciona isso? Não, ainda não. Graças a Deus. Assim, eu já peguei gestantes mais jovens, que eu atendia por um programa que se chama Doula Solidária. A gente tem aqui no Brasil inteiro, tá, gente? Se você tem vontade de ter uma doula e às vezes acha que o impedimento é o financeiro, tem esse programa que se chama Doula Solidária. Tá aí a dica, hein? Para todo mundo, se inscrevam lá. Só entrar no site, fazer a inscrição que uma doula entra em contato. Então, eu fiz parte desse programa por um bom tempo e a gente pega gestantes de várias situações, né? Então, já aconteceu de eu pegar gestantes mais jovens, mas não adolescente. E qual a idade que a gente tá falando assim, mais ou menos? 18, 19... bem jovem. E não era o primeiro bebê. É mesmo, olha. E a gente vê, assim, a capacidade é a mesma, né? Não muda nada. Às vezes é até menos medos. As mulheres mais jovens têm menos medos do que a gente, assim, quando já tá com 30, né? Sim. E por aí. São destemidas, né? Legal, o córtex pré-frontal ainda não tá totalmente amadurecido, né? Até os 25, se eu não me engano. Exatamente. Mas, uma pergunta também que muita gente gostaria de saber, acredito eu. Dá para viver dessa profissão? Assim, eu sei que oscila muito, né? Questão salarial. Também, se você não estiver confortável, fica tranquila, não precisa responder. Mas uma média, assim, que uma doula pode conseguir, a gente tá aqui situado em Minas, né? Em Belo Horizonte, para ser mais exatos. E regiões. Então, quanto que oscila assim um salário, um cachê de uma doula? Como que funciona? Se a pessoa quiser te pagar assim no particular, não você, mas no geral, né? O que o pessoal cobra assim normalmente no mercado? Como a gente até começou falando, né? Tem várias formas de trabalhar como doula,
Então, as doulas que são funcionárias direto ali da maternidade, elas recebem o salário delas ali, normalmente um salário mínimo. Entendi, que aí o próprio hospital Isso, vai contratam fornecer. elas. Tem maternidade que, na verdade, vai contratar essas doulas como voluntárias. Aí Mesmo? Aí tem essa questão, né? Mas no meu caso, que eu trabalho de forma particular, dá sim. Eu creio que dá sim. Dá pra sobreviver numa boa. No meu caso, eu tenho, né, as divisões ali em casa com o meu marido, então não me preocupo tanto com isso. O maridão, um abraço aí, viu? Responsabilidade financeira acaba sendo mais parceiro, dele, legal, né, gente? Parceiro. Isso é importante. Né? Com certeza. Mas tem doulas que vivem, sim, do trabalho, né? Porque isso vai depender mais de quantas gestantes você vai captar ali. Hoje em dia a internet ajuda muito, né? Pra gente divulgar o trabalho. E quanto tempo que é? Você capta ali uma gestante, quanto tempo que é de trabalho, assim, normalmente? É durante toda a gestação? É durante toda a gestação. E pós também, né? Isso. Então, quando a gente vai fechar um contrato, a gente fecha a DPP, que é a data provável do parto. Então, eu fecho hoje um contrato para daqui a 8 meses, depende, tem mulher que procura a gente quando já tá ali com 7 meses de gestação, né? E aí vai ser mais rápido, mas a gente contrata normalmente, por exemplo, a gente tá no mês de julho, né? Entrando aqui no mês de julho, então em julho eu fecho 4, 5 DPPs. Para agosto, mesma coisa, minha agenda tem esse limite. E isso é muito de cada doula. Entendi. Para mim, para minha realidade, que eu tenho 2 filhas, 4 é um número ideal, né? E aí... é bastante já, eu acho, porque se você vai contabilizar 4 por mês, né? O ano inteiro. E isso, assim, como a gente... Se a doula escolhe trabalhar de forma particular, igual eu trabalho, aí você tem que fazer os anúncios, né? Tem que ter esse trabalhinho ali também. Mas dá para conseguir um salário bom. Depende muito de quantas gestantes você vai conseguir absorver. Legal. O que a gente cobra hoje varia um pouco, porque ainda tem as doulas que estão iniciando, por exemplo, elas não têm coragem de cobrar muito, mas você vai encontrar valores bem variados. Eu vou falar a média, assim, entre 1.500 até 3.500 reais você encontra. O trabalho de uma doula, né? Legal, é isso. Agora a gente vai fazer o último quadro aqui, que é o resumão sem filtro, tá? Voltado para a profissão maravilhosa que a gente está descobrindo aqui, para quem não sabe, né? O que ninguém conta sobre a doula? Tem algo assim que ninguém conta sobre a profissão de vocês? A gente envolve. Eu acho que muitas pessoas pensam que a gente tá ali só para, às vezes, ganhar o dinheiro. Vira família, né? A gente envolve muito. Vira legal. Família. E a gente sofre junto. Às vezes a gente vê, né, a trajetória, ou quando acontece alguma coisa que a família não quer, né, algum tipo de violência ali no parto. Pra gente também é devastador. Imagina. Assistir, porque tem até assim, a família, às vezes ela contrata a gente e a expectativa é que a gente vai proteger a família, assim, de pular na frente, de falar não, né, falar com o outro profissional, você não vai fazer isso. E esse não é o nosso papel como doula. O meu papel como doula é trazer o conhecimento para que essa família tome as melhores decisões. Mas o parto, no fim, ele não é meu. Então, se ali no momento a família decidir outra coisa, eu não posso falar nada. Porque eu tenho que respeitar a decisão dessa família. E às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente sabe que poderia ser diferente, e isso é bem complicado. Essa questão assim, emocional, a gente até fala assim, que a gente tem que fazer doula-terapia, sabe? Às vezes a gente sai do parto e precisa mesmo conversar com outro profissional, com uma outra doula, né? Para poder falar sobre os sentimentos que a gente tá ali. Então, essa parte, assim, às vezes a família não vê, ela não vê
os desafios do dia a dia, porque para eu me deslocar para ir para um parto, não sei a hora que vai ser, não sei que hora que eu volto para casa. Exatamente. E eu tenho filhos pequenos, né? Então, graças a Deus, o meu marido, ele é muito parceiro, porque se não fosse, eu não ia conseguir exercer essa profissão, de acordar, às vezes passar a madrugada acompanhando uma gestante ali, e aí, como é que tá a contração? Tá dando certo? Não tá? Vamos para o hospital? Não vamos? Aí a madrugada todinha acordada, e depois mais um dia inteiro fora de assistência. O trabalho, ele não começa só no momento que a gente chega no hospital, né? Então, é uma logística gigante. E, às vezes, as pessoas, elas não veem isso, né? Tem gente que acha caro o trabalho de doula. Não imagino. Mas isso é fora da curva, assim. Vira da família, né? No final das contas, você sofre, você passa por aquilo junto. Agora, perguntas rápidas e diretas, assim. Um sonho. Que todos os partos, né, que eu acompanhe, seja do jeito que a família pensou. Legal. Acho que todos eles. Um medo. O medo participar de outro óbito fetal. Foi medo. Péssimo isso. Eu fiquei bagunçado com essa história, sabe? Porque, poxa, né? Infelizmente foi um desfecho ruim, né? Sim, a gente sabe que acontece, mas não deseja, assim, para nenhuma família passar. Complete a frase. Ser doula é se doar. Ser doula é se doar. Show. É se doar, né? Em tudo. Em todos os aspectos, né? Com a família ali. Já passei aniversário, né? De pessoas próximas, até mesmo minha filha, assim, acompanhando gestante ali para ver se, né, vai acontecer alguma coisa, se não vai. Tá disponível emocionalmente para alguém. Às vezes a gente mesmo não tá, né? Às vezes você não tá naquele dia, assim, e aí você tem que estar disponível também para poder estar auxiliando, né? Ser esse suporte. Então, é doação. Se doula é se doar mesmo. Show de bola. Agora, uma frase que te definiria, assim. Meu Deus, que perguntas profundas. Perguntas precisas, né, gente? Uma frase que te definiria como profissional, né? E como a Ana também, né, gente? Claro. Eu enxergo o meu trabalho como doula como uma vocação mesmo, como um chamado. Eu vejo muito Deus na gestação, vejo muito Deus no nascimento, e eu sei, tem muita gente que vira e fala assim, né? Mas você saiu da engenharia, como assim? Você devia ganhar bem mais, né, do que como doula. E você escolheu essa profissão. Eu falo que é ela que me escolheu mesmo. E eu sou completa nesse trabalho. Então, me enche de alegria, me traz muita alegria, assim. Isso faz com que ela seja uma profissional de referência, gente, né? Porque tudo que a gente faz de coração, né? Acredito que é um dom, é uma vocação que Deus, né, vai abençoando. Sim. E isso é sensacional. Parabéns para todo mundo, né, que já participou desse projeto, desse trabalho com a Ana, tá? E que realmente ela é uma pessoa fora da curva. Quem quiser, inclusive, né, seguir elas nas redes sociais, né, deixa o convite pro pessoal aí, faço questão, né. Eu tenho um Instagram, chama Mamães de Fibra, olha o nome, hein? Que legal, gente, Mamães de Fibra, Mamães de Fibra, seguem lá todo mundo. Mamães de Fibra, tem lá um pouquinho mais de 10 mil seguidores. Uau, a gente tá... muito bom. Né, tem seguidores aí de todo o Brasil, e... Eu agora, né, como a gente tá conversando, eu estou gestando, mas daqui a pouquinho eu volto. Gente, ó, Mamães de Fibra, pra quem não tá seguindo, segue lá, tá? Sim. Lá vai ter várias dicas, várias coisas legais. E, poxa, a Ana é sensacional, né? Tudo que puder ajudar, tenho certeza que ela vai estar lá à disposição. Com certeza. E fiquei sabendo aí que temos o Levi. Exatamente. O Levi, ele tá na barriga aí, ele vai nascer quando? Já tá quase, né? Já tá agosto. Quase. Mês que vem, gente. 30 dias. Então, sensacional. Estamos na expectativa já tá quase. Vou ter minha doula. Vai ter sua doula, profissional, particular. Sim, claro. Show. Então, a gente tá bem feliz, assim, né? Eu acho que ser doula me fez fazer escolhas melhores, né? Com certeza.
Eu já acreditava muito no trabalho, agora com certeza mais ainda. Legal. É isso, gente. O Profissão Sem Filtro tá encerrando aqui hoje, tá? Nesse momento. Fica para os próximos episódios, né? Para os próximos profissionais que estão por vir. E deixe nos comentários, né? Se tem alguma profissão, alguma área também que vocês querem que a gente faça essa entrevista, esses episódios, que vai ser um prazer poder ajudar e somar na vida de vocês. Ana, se despede da turma aí. Fica aqui também meu abraço, tá? Foi muito Obrigada bom ter você aqui com a gente. Obrigada, gente, por estar aqui, prestando atenção na gente, né? Aprendendo um pouquinho mais. Obrigada mesmo. E não deixa de seguir não, tá? Como é que chama lá? Mamães de Fibra. Mamães de Fibra. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até mais.